7 horas 30 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até às 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está em Porto Alegre, em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Vitória, em Belo Horizonte, em Brasília, Salvador, João Pessoa, Fortaleza, Manaus, Tampa, Orlando e Miami. Pronto, matei, né, Carla Bigato? Que memória, não? Que memória impressionante. Por que você não fecha com Tampa? Fecha com Tampa, como sugeriu o nosso ouvinte aqui, né? Bom dia para Eduardo sentido. Barão, bom dia para Carla Bigato. E aí? Rapaz, eu vou te contar o seguinte, você sabe que eu tenho uma cabeça ruim, sabe, para coisas assim de organização pessoal, sabe? A minha doce Verusca diz que eu não tenho método, que se eu colocasse as coisas sempre no mesmo lugar, que eu não perderia. Aí eu tento incorporar esse hábito de colocar as coisas no mesmo lugar e esqueço o mesmo lugar onde coloco as coisas, então eu acabo perdendo. Agora, eu confesso a vocês que aos 60 e quase 66 anos de idade, pela primeira vez eu perdi uma coisa que eu tô doidinho, que eu não sei o que eu fiz, como é possível, cara. Sabe o que eu perdi? Um par de sapato, que eu adorava. Como é que pode alguém perder um par de sapato? O cara não sai calçado e volta descalço. Como é que perde um par de sapato? Ô Luiz Megali, você já perdeu algum par de sapato na sua vida, Luiz Megali? Que você usasse todos os dias, de repente sumiu meu par de sapato, não sei onde está meu par de sapato. Estou usando aqui um mocassinho, como diria minha filha Beatriz quando era pequenininha. Bom dia também para o Luiz Megali e para toda a equipe do Café com Jornal. Bom dia. Quem é que está lá? Fabiana Panachão no Band News TV. Você sintoniza agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes, encontra o Megali lá. Megali já perdeu um par de sapato. Deixa o Megali no ar aí, esse corte aí tá estranho. Megali não perdeu, não disse nada. Vamos já perdeu. Perdeu, Megali, já perdeu. Voltou descalço pra casa, né? Olha lá, igual a esse que eu perdi, não é o meu, não? Megali tá usando meu sapato. Descobriu o ladrão. Um abraço pra você, Megali. Tchau. Minha gente, olha, não havendo nada que me estimule a grandes assuntos aí, o noticiário do fim de semana foi bem aquela macarronada de sempre. Daqui a pouco o Luiz Orengo, Rodrigo Orengo em Brasília vai contar para nós como é que está andando a semana, ou como é que vai andar a semana em Brasília, uma semana que muitos dizem decisiva para tal reforma da Previdência. Resta saber que reforma. Cada um diz uma coisa, e o que mais se diz é que essa reforma, mesmo que venha a ser aprovada, especialmente se incorporar as emendas que o PSDB está exigindo para poder dar seus votos à aprovação da reforma, ela será apenas um fragmento, uma fração, né, diminuta daquilo que os seus próprios autores originalmente pretenderam. O curioso é que, mesmo sendo reduzida a uma fração dessa peça original, ainda assim não agradará nem a gregos nem a troianos, né? Ela não agradará aos seus idealizadores porque está desfigurada, e desfigurada estando não alcança, segundo eles, a economia pretendida, nem de longe chega-se perto disso. E também não agradará aos seus críticos porque terá sido uma reforma da Previdência. Dará ao governo ou a quem está hoje defendendo a reforma o trunfo político eleitoral de dizer que aprovou a reforma possível, que deu o primeiro passo, etc. e tal. Então, estamos diante de um fenômeno maravilhoso, né? Depois de 2 anos quase de discussões febris em torno de um assunto que mobiliza a classe política para cima, para baixo, os partidos, que fez com que o Planalto montasse um gigantesco balcão de negócios em Brasília, oferecendo cargos, emendas, verbas, nomeações, tudo que vocês queiram imaginar, um desgaste monumental para todo mundo. A própria esquerda, num certo sentido, o próprio PT, né? O próprio Lula, né? Que foi, aliás, o único a realizar uma reforma da Previdência no seu primeiro governo, de forma tão categórica que expulsou deputados, parlamentares do PT que não aprovaram a reforma naquela época, uma reforma que foi duramente combatida pela esquerda do próprio PT e pelos partidos mais à esquerda do PT e pelas centrais sindicais. Então vejam, Lula hoje é contra a reforma, mas já fez uma reforma. O PSDB sempre quis a reforma e agora só aceita uma reforma desfigurada.
E o Planalto quer uma reforma que parece mal discutida, mal elaborada, que não teve bom debate público e também vai ter que se contentar com um arremedo do que pretendia e mesmo assim todos ficarão insatisfeitos. Então, na ausência de alguma coisa que possa merecer aí alguma análise, até porque não há muito horizonte claro sobre isso, deixa eu engrenar uma ré e voltar para o noticiário de ontem e para a entrevista de ontem no Canal Livre. Nós entrevistamos a deputada Manuela Dávila, do PCdoB, que é virtual candidata do PCdoB à presidência da República. Claro que seu índice na pesquisa Datafolha divulgada este domingo é muito pequeno, em todas as simulações possíveis ela não passa de 3%. Eu até provoquei a deputada no início da entrevista, dizendo que o único candidato a um cargo majoritário em disputa eleitoral no Brasil que eu vi pontuar 3% durante um bom tempo nas pesquisas e vencer as eleições foi o Leonel Brizola em 1982 no Rio de Janeiro. Mas ele é a exceção que confirma a regra, né? Não é a regra que confirma a exceção. Ele é uma vitória improvável, impossível. E eu perguntei, e aí, deputada, como é que ela se sentiu orgulhosa de estar sendo comparada ao Brizola, mas de fato reconhece, nem ninguém pode negar, que é uma candidatura que, pelo menos nestes primeiros sinais e até onde se enxerga, como tantas outras que estão aí colocadas, pré-candidatos e tal, com pontuações muito modestas, estão ali muito mais para compor o jogo do debate político, da discussão no primeiro turno e composições, alianças no segundo turno. As candidaturas que parecem aí sinalizar alguma viabilidade, a própria Datafolha mostrou ontem como é que está o panorama e o Lula aumenta a sua vantagem, foi a 29% das intenções de voto. O Jair Bolsonaro fica isolado também em segundo lugar com 17%. E depois vem os demais candidatos já colocados como candidatos, o que tudo indica que serão. A Marina Silva também está um pouquinho melhor que os demais, mas não tão próxima assim de Bolsonaro, está com 9%. Depois o Geraldo Alckmin com 6%, o Ciro Gomes com 6%. O próprio Joaquim Barbosa, que nem candidato se declara a 5%, e aí depois disso vem Álvaro Dias com 3%, e os demais que estão colocados aí, hipoteticamente, mesmo Henrique Meirelles, com 1%. É curioso porque sempre que se fala de uma eleição que só vai acontecer daqui a um ano praticamente, se diz, como é inevitável, que muita água vai passar debaixo dessa ponte. E é claro que muita água vai passar debaixo dessa ponte. Não sabemos o que os próximos fatos, as próximas surpresas, as composições, uma frase desastrada, uma conduta equivocada ou acertada podem mudar esse cenário. Mas o dado objetivo é que nós temos aí no horizonte da eleição do ano que vem candidatos que já estão colocados na cena política há muito tempo, especialmente o próprio Lula, e no caso do fenômeno do Lula, com um vigor que não pode se dizer que não é impressionante nas pesquisas, a despeito de todas as denúncias, de todas as investigações, de todas as acusações, de todas as evidências, cada qual dessas abordagens com uma proporção no bolo, mas apesar de tudo isso, o Lula continua exibindo um vigor pré-eleitoral que, se confirmado nas urnas, lhe dará quase que uma vitória no primeiro turno no ano que vem. Mas não é desse tipo de cenário que eu quero falar, porque esse cenário, como eu disse, a água passará sob a ponte e não sabemos como é que ele pode se transformar. Eu quero falar um pouco de um dado inserido ontem pela jovem deputada Manuela Dávila, que está no campo da esquerda, né, da política brasileira, pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, e que eu tenho percebido que está crescendo muito como discurso dos candidatos de uma maneira geral, da classe política de uma maneira geral. Colocada diante da questão da ética como tema predominante na campanha do ano que vem, a jovem deputada Manuela Dávila, e eu saúdo o fato de ela ser uma jovem de 36 anos, vejam que nesse elenco de candidatos que estão aí colocados com maior visibilidade, nós temos uma velharia, e eu falo isso com conforto de quem já é um idoso, mas não é só a velharia etária, é a velharia da política, não tem aí nenhuma renovação, os jovens ainda não pontuaram. Há jovens aí colocados como pré-candidatos, ainda estão com baixa visibilidade por conta do partido da deputada,
Passada, que é um partido que já tem mais de meio século, então ela está ganhando essa visibilidade. O Canal Livre ontem ouviu-a, como está ouvindo todos os pré-candidatos. Aliás, a Marina Silva será no domingo que vem. E o ponto a que eu quero me referir no discurso da Manuela Dávila é quando abordamos ou tentamos colocar a discussão, a prevalência da ética no debate eleitoral do ano que vem. Ela disse: não, mas nós não vamos ficar discutindo ética, não. Nós queremos discutir o amanhã, discutir um projeto para o Brasil. E deu a entender que confirmando um pouco uma percepção que eu estou aí consolidando em relação a outros campos ideológicos na disputa eleitoral, tanto a direita, quanto o centro, quanto a esquerda, parece que a classe política caminha para o cenário de um debate presidencial, onde a questão da ética será deliberadamente jogada para um terceiro, quarto, quinto plano. Quando, na minha percepção, e eu posso ter cometido um erro primário nessa avaliação, a ética lideraria o debate político no ano que vem. Por ser esta a mudança do padrão ético, uma demanda que eu imagino que seja a demanda do povo, da sociedade brasileira. Diante de do tanto que vimos e do tanto que sabemos, do tanto que nos afrontou nos últimos anos com a divulgação de como o Estado está tomado pelas quadrilhas políticas, de como o Estado está tomado pelas corporações estatais funcionais, de como o Estado transformou-se num território, numa propriedade privada dessas quadrilhas e dessas corporações funcionais, e do tanto que o Estado não anda nos hospitais, na educação, no saneamento, na habitação popular. O Estado brasileiro, a gestão da coisa pública no Brasil é profundamente comprometida, ao longo dos séculos vem sendo, e muito mais de uns tempos para cá, pela invasão, pela ausência completa de qualquer parâmetro moral, de qualquer parâmetro ético. Os escândalos aqui parecem não produzir consequências na vida pública dos agentes políticos. Vejam, quando você vai para qualquer país com democracias consolidadas no mundo, se o cara é pego numa fração de qualquer crime atribuído a qualquer cara da política brasileira, qualquer mulher da política brasileira, a carreira dele é destruída imediatamente. Ele desaparece do cenário político do país ou sobrevive aos trancos e barrancos. Aqui não. Aqui é como se nada parece atingi-los. E a deputada ontem, com sua agilidade mental, ela é muito ágil, muito inteligente, muito simpática também. Ela disse: não vamos discutir ética não. A ética não está no centro da discussão. O que está no centro da discussão é o Brasil do amanhã. Mas como o Brasil do amanhã, se os personagens são os mesmos, as estruturas são as mesmas, as organizações partidárias são as mesmas, as regras são as mesmas, como é que eu vou tentar construir um Brasil de amanhã sem questionar o Brasil que nós fizemos até agora, o que aceitamos que fosse feito até agora por essas mesmas forças políticas? E o que é curioso é que a tentativa de colocar a ética num quinto plano na discussão do ano que vem, dando prioridade, eu não estou negando a necessidade de se discutir os temas permanentes do Brasil, né? A miséria, o desemprego, a fome, a segurança, a saúde pública, a educação. Ninguém está colocando isso num quarto plano nem quinto, mas a ausência da ética como ponto central na discussão no ano que vem me parece que caminha para botar debaixo do tapete tudo o que se conseguiu até aqui, ou pelo menos que se imaginou que se conseguiria nesse campo. Eu sempre tenho discursado aqui para os ouvintes, peço desculpas pela insistência, de que em função da Lava Jato e suas congêneres, o patamar ético, de exigência ética da sociedade mudou. Desde 2013 o tema da ética vem mobilizando a sociedade seriamente. O que foram aquelas manifestações de 2013, se não uma exigência de massa para que a política mudasse de padrão? Mudasse de comportamento, mudasse de valores. E o que é curioso, insisto, é de que essa tentativa que agora a deputada Dávila verbaliza de forma muito clara, de colocar a ética como uma coisa de manipulação de um lado ou de outro no jogo eleitoral, não é só da esquerda, não. A direita também não quer a ética no centro da discussão do ano que vem. As forças de centro da política no Brasil também não querem a ética. E sabem por quê? Porque todos, esquerda, centro e direita, estão profundamente atingidos pelas revelações que as investigações vêm fazendo.
A classe política brasileira está profundamente atingida e comprometida, e é claro que se, digamos, o mau hálito é algo que torna inviável a convivência de todos os candidatos num ambiente fechado, tudo que eles querem é que o mau hálito não seja discutido. Dá para discutir. Dá para discutir no dentista, no ortodentista, no especialista em estômago, dá para ir para um monte de lugar para cuidar desse problema, mas não, como todos temos o mau hálito da falta de ética, então não discutiremos a ética ano que vem. Repito que o discurso da deputada Manuela Dávila não é dela, ela também está com esse discurso e explicitou de forma muito clara. E a forma de tentar vender isso como um avanço é dizer que a ética é uma discussão passada, uma discussão de ontem. Uma discussão que não interessa ao Brasil, que precisa cuidar das coisas fundamentais. Então eu diria, olha, todas as coisas são fundamentais, mas sem ética não poderão ser tratadas por nenhum país que se leve a sério, por nenhuma sociedade que se leve a sério. Ou alguém ignora que a saúde pública no Brasil é o que é, porque se rouba desesperadamente, incontrolavelmente na saúde. Ou que a educação está do jeito que está, porque falta dinheiro para a educação, porque o dinheiro é desviado para tudo quanto é bandalheira. Ou que não tem construção de casas populares, porque cada projeto que você contrata, o superfaturamento é não sei de quanto. Me digam uma única obra no Brasil que tenha acabado no prazo e dentro do orçamento. Me digam uma única organização partidária, tirando aí os penduricalhos periféricos, que não está enfiada até o talo em corrupção, em bandalheira, no uso da máquina pública ao seu bel prazer, para os seus agrados e seu interesse patrimonialista. Então como é que nós não vamos discutir a ética? Como é que a ética não vai liderar a discussão do ano que vem? Por que ela não vai? Porque toda a classe política não quer. Não quer, porque discutir a ética é colocá-la diante do espelho. Por que nós não podemos ter governos como o holandês, como o dinamarquês, como o sueco? O que nos falta? 2 pernas, um baço, um fígado, um coração? 2 braços, uma mente, um cérebro? Por que o Brasil tem que estar condenado a colocar a ética como um elemento irrelevante na vida pública, quando para estar na vida pública é fundamental, é prioritário conduzir-se dentro da ética, dentro da moralidade? Como ensinou lá o Murrica naquela entrevista para o mesmo Canal Livre, se alguém quer ganhar dinheiro, eu não sou contra ganhar dinheiro. Eu adoro ver gente que ganha dinheiro, mas não vem para a política. Não pode ser na política que se ganha dinheiro. E quando se ganha dinheiro, não estou dizendo dinheiro só para botar no bolso, que muitos botam, não. É pegar o dinheiro público para viabilizar a permanência de um determinado projeto no poder. Tratar do dinheiro público como forma de financiamento à permanência de grupos políticos no poder. Essa é a ausência da ética. E eu confesso a vocês que eu fiquei bem embaralhado com essa entrevista de ontem, com os elogios de praxe à jovem deputada Manuela Dávila, e também a sua capacidade de articular, tem ideias inovadoras também e tal, mas por favor, eu acho que o que ela verbalizou ontem é a grande ameaça à direita e à esquerda na eleição do ano que vem. Eles vão tentar varrer a discussão da ética para debaixo do tapete. Isso é muito conveniente para quem está aí mantendo o status da roubalheira no Estado brasileiro há tantos séculos. Vamos lá.